Boa tarde, iniciando aqui esse painel no dia 9 de novembro, no 7º Congresso Internacional de Constitucional Democracia e Relações Sociais da Universidade de Passo Fundo, PPG de Direito, onde teremos a companhia de 2 palestrantes internacionais, mais 2 palestrantes nacionais, a qual eu tenho a honra de ser a mediadora nessa tarde aqui, que com certeza todos os temas são de suma importância e são pujantes do nosso cenário mundial, não só brasileiro, mas mundialmente conhecidos, e tenho certeza que vai agregar muito para o conhecimento e talvez para muitas reflexões de acadêmicos, pesquisadores e a sociedade em geral. Nós começaremos a nossa pauta hoje à tarde com o Dr. Sidney Alex Bravo Melgar, que é pós-doutor em Novas Tecnologias e Direito pelo Mediterrâneo Centro Internacional de Investigação de Direitos Humanos da Universidade Mediterrânea da região da Calábria, Itália. Doutor também em Direito pela Ciência Política na Universidade Nacional Maior de São Marcos, Decana da América, membro da Associação Argentina de Justiça Constitucional. E também, segundo o professor Vitalino, que já o conhece, um grande entusiasta da língua portuguesa, que eu já tive o prazer aqui em conversar um pouquinho. Professor Sidney, seja bem-vindo. Também vou fazer a apresentação depois de cada um dos palestrantes, que será o professor André Domingues, que nós temos carinho de chamar de Deco, né, doutor Deco Domingues, o doutor Sebastião Sancari também, quase doutor aí, nosso professor Vitalino Guedes. Mas aí depois eu faço em cada um deles, na ordem que nós vamos seguir a apresentação, e passo imediatamente a palavra ao professor Sidney. Todos com o microfone desligado para ficar melhor, né? Começo, doutora Nara? Começo, tá bom. Boa tarde com todos vocês, um prazer muito grande para mim ficar nesta palestra. Eu agradeço aos organizadores, principalmente a doutora Susana, ao doutor Vitalino, muito grato pelo convite, muito grato. Para mim é um prazer muito grande expor sobre a justiça constitucional nos Estados democráticos ou democráticos de direito. É um tema muito bonito, mas eu prefiro expor em espanhol. Eu gosto muito do português, mas neste momento eu prefiro expor em espanhol. Talvez a próxima oportunidade eu vou expor em português, principalmente em português, uma língua que gosto demais. Perfeito, professor. Pode. Muito bien. Es un tema muy interesante hablar sobre la justicia constitucional en los estados democráticos. Entonces, cada vez que nosotros hablamos sobre justicia, nos preguntamos, ¿y qué es la justicia? Porque justicia escuchamos en cada televisora, en cada radio, o leemos en cada periódico. Cuando estamos en el tribunal, escuchamos la justicia. Existe un poder constituido que se llama el Poder Judicial, que imparte justicia, entre otros aspectos. Entonces, la justicia es el principal valor existente en el mundo, ¿no es cierto? El principal valor. Y muchos piensan que la justicia es una quimera. ¿Por qué? Porque a veces no se cumple, no se da. Pareciese que la justicia estuviese como algo inalcanzable. Entonces, la verdad es que sí existe la justicia. Y el principal conceptuante de lo que se entiende como justicia fue un romano. Nos referimos a Domicio Ulpiano, el creador de la tria juris precepta, ¿no es cierto? Los 3 preceptos jurídicos que se dieron en el siglo I de nuestra era. Entonces él decía que hay 3 preceptos jurídicos que rigen nuestra vida. ¿Cuál es? Honeste vivere, que en latín traducido al español significa vivir con honestidad. El segundo era quique sum tribuere, que significa darle a cada quien o a cada uno lo que le corresponde. Y el tercero era naturalmente el alterum non ledere, que significa no hay que dañar a los demás. ¿Cuál es en sí lo que nos importa? Naturalmente el segundo, que significa quique sum tribuere, que traducido lo podemos entender como darle a cada quien lo que le corresponde. Es decir, si yo tengo un derecho y mi derecho ha sido conculcado, ha sido vulnerado,
y la justicia a través de un poder constituido llamado Poder Judicial, o de repente a través del Tribunal Constitucional que se encarga de velar por la justicia constitucional, me lo otorga, significa que me están impartiendo justicia. Entonces eso sí se entiende, eso es justicia, pero a veces lastimosamente no existe esa figura. Carlos Cosio, un gran jus filósofo argentino, ¿no es cierto?, el autor de la teoría ecológica, hablaba sobre la justicia y decía la justicia ocupa el máximo lugar, la máxima cúspide en el plexo valorativo, en la escala de valores. La justicia es el máximo valor, ¿no? Y entonces él decía que después de la justicia vienen los demás valores, pero en la realidad no es tanto así. Bueno, y era interesante esa su teoría ecológica, ¿no? Que hablaba mucho sobre la verdad y hablaba mucho sobre lo permitido, hablaba mucho sobre la libertad y decía que todo lo que no está prohibido está permitido. En tal virtud, si tenemos una constitución que tiene normas que regulan nuestros derechos, hay que cumplirla porque es el máximo compendio normativo. Brasil, que es un país vecino nuestro al cual queremos mucho porque estamos dentro de Sudamérica, aunque tenemos un idioma diferente, pero tenemos casi el mismo tipo de costumbres con algunas diferencias, tiene una constitución interesante, la del año 1988, una constitución que tiene 250 artículos, su séptima constitución, una constitución que naturalmente también hace alusión a esto de justicia, ¿no es cierto? Claro, porque lo más importante es la justicia constitucional por encima de lo que es la justicia que tenemos en el Poder Judicial. El Poder Judicial imparte justicia a través de los jueces y el Tribunal Constitucional imparte justicia, pero típicamente constitucional. ¿Por qué? Porque cuando se vulnera la Constitución, que es el máximo compendio normativo, el que se encarga, aquí en Perú, de velar por la correcta aplicación de las normas constitucionales y de la jerarquía constitucional es el Tribunal Constitucional. Nuestro querido Brasil no tiene un tribunal constitucional, pero naturalmente tiene un tribunal supremo, el Supremo Tribunal Federal, que es el encargado de velar por la correcta aplicación de la Constitución, ¿no? Y tiene una denominación muy interesante, dice, el guardián de la Constitución en Brasil es naturalmente el Supremo Tribunal Federal. Vale decir, el país hermano de Brasil tiene un sistema conocido como el control difuso, algo parecido a los Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos no tiene tribunal constitucional, sino tiene la Corte Suprema Federal, que es la que se encarga. Entonces, nuestro hermano país de Brasil, así como Perú, son estados democráticos. ¿Por qué? Porque la democracia es el poder que nace del pueblo y así lo establece la última parte del artículo primero de la Constitución brasilera. El poder emana del pueblo. También así lo establece la Constitución peruana en el artículo 138, ¿no? La Constitución establece que el poder emana del pueblo. ¿Qué significa? Que estamos en estados democráticos. La democracia significa demos, pueblo, kratos, poder. El poder emana del pueblo. Suena muy bonito, aunque en la realidad a veces no es tan cierto, porque el que tiene el poder económico o el poder político es el que maneja en sí en un país las riendas de su destino, las riendas de su vida política, social, económica, entre otras. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Todos nosotros, que somos operadores del derecho, tenemos que velar porque se aplique la justicia constitucional a cabalidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que velar por un Estado democrático y naturalmente tenemos que velar por un Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derecho significa que todos los poderes constituidos y los entes autónomos de nuestro país y de cualquier país democrático tienen que cumplir sus funciones conforme a la Constitución y conforme a las demás leyes. Vale decir, si se cumple a cabalidad el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, estamos dentro de un Estado constitucional de derecho, estamos dentro de un Estado democrático, estamos respetando la normatividad principal. ¿Cuál es? La Constitución y las demás normas. Entonces, no hay actos ultra vires, vale decir, no nos hemos exacerbado en cuanto a la facultad que la ley nos ha otorgado para impartir justicia. ¿Qué sucede con nuestro país, Perú, en estos momentos? Ustedes, colegas brasileños, a quienes tenemos mucha estima, y toda la población brasileña se ha dado cuenta que en estos momentos Perú atraviesa una situación muy difícil,
no tenemos un Estado constitucional de derecho porque el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están haciendo abuso de poder, abuso de poder, abuso de derecho. No es un Estado constitucional de derecho. Miren, tenemos un Congreso, es gracioso, es gracioso. Como diríamos en portugués, muy engrasado, no acredito, ¿no? Que el Congreso, mediante leyes simples, quiere modificar la Constitución. Totalmente inaudito. La Constitución tiene ciertos parámetros para modificarse. Y ahora tenemos una presidente que viaja al extranjero y dice que desde el extranjero virtualmente gobierna el Perú. Qué interesante. Está bien que haya nuevas tecnologías, pero eso no está consagrado en la Constitución. Y aquí se aplica ese aforismo latino que decía, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemos. Donde la ley no distingue, nosotros no podemos distinguir. Entonces el Congreso fabrica leyes que favorecen su poder, que favorecen a otros grupos de poder con los cuales está relacionado y se vulnera el interés y el derecho del pueblo. ¿Qué significa? Estamos en un Estado democrático de derecho, entre comillas, la justicia constitucional se vulnera y simplemente lo que hacen de ellos es simplemente, pues, valga la redundancia, aprovecharse de ese poder que ellos tienen. Por eso que los países vecinos y los países del mundo no se dejan engañar cuando, por ejemplo, nuestra presidenta dice que en el Perú vivimos en una situación de calma, aquí no hay problemas, ya se han superado todos los problemas. Es mentira. ¿Por qué? Porque ahora ha proliferado la delincuencia, no hay seguridad en el país. Lastimosamente, a raíz de que muchos extranjeros, principalmente los que vienen de un país del norte, que no vale la pena mencionar cuál es porque ustedes también lo conocen, han invadido muchos países de Sudamérica, inclusive a los Estados Unidos, y se ha incrementado la delincuencia, lastimosamente. Y en vez de que la presidenta del Perú, que es representante del Poder Ejecutivo, así como el Congreso, velen por la seguridad de la ciudadanía a través de sus políticas públicas, lo que hace nuestra presidenta es viajar por el extranjero, ya ha ido hasta 3 veces este año y probablemente se vaya de acá a unos días, va a ser la 4ª vez, y no hace nada por el Perú. Es triste. Pues bien, el Perú tiene 2 tipos de controles en cuanto a la constitucionalidad, en cuanto a la justicia constitucional. Tenemos el control difuso y tenemos el control concentrado. El control difuso lo aplica el Poder Judicial conforme lo consagra el artículo 138 de la Constitución y el control concentrado nuestro Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué sucede con el Tribunal Constitucional? Este año sacó una norma, es decir, a través de una sentencia, que el Poder Judicial no debe meterse en los asuntos del Congreso, aceptando procesos que son garantías constitucionales ni tampoco medidas cautelares. No, señor, el Congreso es un poder autónomo en todo y no se puede vulnerar, lo cual significa que es totalmente inconcebible, no tiene lógica, porque los poderes constituidos, por más que haya división de poderes, valga la aclaración, tiene que haber supervisión por parte de otros poderes. Si bien Montesquieu alguna vez habló, ¿no es cierto?, a través del espíritu de la ley, de la división de poderes, significaba que si bien estos son autónomos, entre comillas, estos tienen también, ¿no es cierto?, la supervisión de los otros poderes. Pero en el Perú, el Tribunal Constitucional, que es el que vela por la correcta aplicación de la Constitución, que es el que vela porque se imparta justicia, cabalidad, ha fallado simplemente limitando las facultades al Poder Judicial. ¿Cómo se conoce eso en derecho? Actos ultra vires. Con otras palabras más fáciles, abuso de poder. Y ni siquiera es un poder constituido, pero como es el máximo intérprete de la Constitución, se toma la libertad de decir, no señor, el poder judicial no tiene facultades para esto. Entonces, lastimosamente, el Perú no es un Estado en el cual se respete el Estado constitucional de derecho. Lastimosamente no. Esperemos que nuestro país vecino, el Brasil, sí lo haga, porque Brasil también es una nación muy grande, la más grande de toda Sudamérica, tiene el territorio más extenso y la mayor cantidad de población. Y lo tomamos como ejemplo porque también tiene pues ese sistema en el cual la población brega por el respeto de sus derechos, ¿no? Brega bastante y ojalá pues que eso ocurra con el Perú también. Claro que nuestro país vecino del Brasil tiene el control difuso, es lo que más o menos yo he descubierto durante lo poco que he sabido sobre esta nación hermana. No tiene un tribunal constitucional, tiene sus razones por las cuales no tiene un tribunal constitucional, pero no es necesario porque tanto Argentina, Estados Unidos como Brasil, entre otros países, no tiene tribunal constitucional.
porque las funciones de lo que supuestamente el Tribunal Constitucional puede desarrollar, lo hace, ¿no es cierto?, el Supremo Tribunal Federal, que es el encargado de velar por la correcta aplicación de la justicia constitucional. Entonces, lo que yo quiero dejarles en claro es que todos bregamos por la justicia constitucional. Todos queremos que se aplique la justicia constitucional y hablamos de los estados democráticos de derecho, en los cuales la población tenga el derecho de ir a votar, sufragar y votar a sus representantes. ¿De qué estamos hablando? Como decían en Brasil, uma democracia muito importante, não? Onde o povo tenha faculdade de eleger a seus representantes. Entonces, eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Eso quisiéramos, pero la gente lastimosamente no lee quiénes son sus representantes. La gente vota por votar y ahora ni siquiera averigua quién es la persona que va a representar como presidente, quién es la persona que va a representar como senador en Brasil, ¿no es cierto? Aquí en Perú tenemos solamente congresistas porque es unicameral. ¿Quién es? Tengo que averiguar quién es, porque yo voy a ser representado por esa persona. Esa persona tiene que bregar, luchar, por mí, porque yo soy parte del pueblo. Y los poderes constituidos de todo país bregan por el interés de su ciudadanía, de su pueblo, y no por sus intereses propios. Pero resulta que en muchos países, caso del Perú, nuestros representantes son solamente figurativos. Es una pena, en verdad, es una pena que nosotros todavía estemos en este sistema. A mí principalmente me aqueja esto, y quisiera pues que pronto superemos. Tenemos elecciones el año 2026. Supuestamente vamos a llegar con esta presidente hasta el 2026, con este sistema que es calamitoso. El 2026, ¿quién será el próximo presidente o presidenta? No lo sabemos. Es un albur. Estamos en pleno siglo XXI, tercera década, 2021. Y es una edad en la cual, y también debería hasta cambiar el nombre porque seguimos en la edad contemporánea, ya deberíamos cambiar de nombre, ya estamos en tercer milenio, ya hay adelantos tecnológicos, todo se ha virtualizado. Por ejemplo, tenemos esta excelente conferencia o este excelente congreso que lo organiza la Universidad Paso do Fundo, que es una universidad muy reconocida en Brasil, y lo hacemos a través del sistema virtual, porque son los adelantos tecnológicos. Igualmente, también debemos adelantarnos en cuanto a todo. ¿A qué me refiero? Aplicación correcta de la justicia, no exacerbación de poder, bregar por los intereses de la ciudadanía, incrementar el bagaje cultural de los estudiantes. Eso es lo correcto. En el Perú, lastimosamente, en cuanto a educación, no estamos tan bien, porque el año 2007, la UNESCO demostró que el Perú ocupaba el penúltimo lugar en nivel educativo. Es triste. El penúltimo lugar, el último lo ocupaba Haití. Haití, que es un país pobre. Imagínense. Entonces, eso tenemos que mejorar, porque en un Estado democrático, donde se busca justicia constitucional, la educación es un derecho fundamental y eso debe impartirse de la mejor manera posible. Es más, el Internet debe ser gratuito. El Internet debe ser gratuito para las universidades en general, para los colegios en general. ¿Qué país tiene la mejor educación del mundo? Finlandia. ¿Por qué? Porque la educación es pública, no es privada. Allá no hay universidades privadas ni escuelas privadas. En Perú tenemos muchas universidades privadas y escuelas privadas y son carísimas. A veces hasta más caras que Europa. Es increíble. En Perú, la universidad, hay varias universidades que cobran más caro que universidades de Europa. Es inconcebible. Pero eso lo tenemos que superar. Eso tenemos que obviamente, pues, tenemos que superar con políticas públicas del gobierno de turno. La verdad, yo estoy muy agradecido con la doctora Susana, con el doctor Vitalinio. Es muy interesante esto. Ojalá que en verdad no sea la última vez que participamos en un evento de esta naturaleza. Ojalá que tengamos muchas. Cuenten conmigo para todo. Somos países hermanos. Es más, les comento antes de terminar, creo que todavía tengo tiempo. No sé si tendré tiempo. Todavía tengo tiempo. Les comento. Fíjense, en el Perú teníamos el Imperio Incaico. El Imperio Incaico tenía un idioma que hasta ahora es un idioma oficial en el Perú, el quechua. Y el Imperio Incaico se disipó hasta Ecuador, Quito, hasta los Chibchas en Colombia, hasta Río Branco en Brasil, hasta Tucumán, Argentina, hasta Oruro, Cochabamba, entre otros, en Bolivia, y hasta el río Maule, Santiago de Chile, la capital de Chile. Es increíble. Entonces, un imperio nos hermanó en el pasado, pero hoy en día estamos hermanados porque tenemos sistemas parecidos en cuanto a política, tenemos también codificación parecida,
tenemos constituciones parecidas, claro que con algunas diferencias, pero igual eso es importante. Hace poco estuvo un profesor brasilero acá en Lima, un excelente amigo. Cultivamos bastante también el derecho civil, porque hoy en día yo ya tengo la especialidad constitucional, así que cualquier temita constitucional y civil, Dios mediante, ahí estamos. Me parece muy interesante, así que, doctora Ana, breguemos todos porque se respete la justicia constitucional en los estados democráticos como el que tenemos. Si no lo hacen los políticos, nosotros tenemos los conocimientos suficientes para poner en la palestra todo lo que ellos deben hacer, escribiendo artículos, porque no podemos ir de frente al Congreso a hablar, o a través de nuestros colegios de abogados, que también en el Perú lastimosamente no están funcionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No es cuestión de sistema, es cuestión de persona. Dicen que no hay peor gestión que la no efectuada. Si nosotros no lo hacemos, no va a cambiar este mundo. Todo depende de nuestras actividades, de nuestros hechos. Además, sin recurrir a la religión, escrito en la Biblia está, valga la forma indirecta que lo voy a decir, por sus frutos os conoceréis. Si nosotros no tenemos productos buenos, lastimosamente, pues no servimos, porque en el mundo estamos nosotros encaminados a servir a los demás congéneres que tenemos y a ser personas partícipes de que tengamos todos bienestar. Respetemos la justicia constitucional, respetemos el Estado constitucional de derecho, respetemos nuestras normas fundamentales, respetemos nuestros ordenamientos privados, me refiero al Código Civil y al Código de Comercio y a las demás normas. No, nosotros actualmente no tenemos un Código de Comercio que esté, digamos, actualizado. Nuestro segundo Código de Comercio vigente en el Perú, queridos colegas, es del año 1902. Así estamos. Ojalá que pronto modifiquemos nuestra codificación mercantil también, y aunque ya se unificó el jus privatum. Muchas gracias, doctora Susana. Um prazer muito grande, um prazer muito grande para mim ficar com vocês. Muito agradecido, ou muito grato, doutor Vitalínio. É um prazer conhecer o doutor Deco Domingues, uma pessoa que eu tenho o conceito de uma pessoa muito interessante. Nós tivemos no futuro a oportunidade para falar muito sobre o direito. É muito grato também com a doutora Vitória e com todos vocês. Muito grato. Nós que agradecemos essas belas palavras, né? Tá aí o professor Deco batendo palma. A palavra que o senhor terminou para a justiça é respeito. Respeito a direitos fundamentais, respeito ao Estado democrático de direito, respeito ao Estado constitucional de direito, e a gente percebe que as mesmas questões que tem no Peru, também tem no Brasil, como também tem na Argentina, Estados Unidos. Como eu abri o nosso painel hoje. São temas mundialmente debatidos e são inquietudes que na nossa área acadêmica a gente traz para reflexões, para levar adiante e principalmente para a gente deixar isso sempre numa vertente de disseminar. Né? Nós precisamos disseminar as informações, e é muito triste a gente perceber que num Estado onde tem pessoas que defendem um Estado democrático de direito, uma justiça constitucional, ainda ser viva num país paralelo. Muito obrigada, professor Sidney. Passamos agora para o nosso segundo palestrante, que vai ser o doutor André Domingues, que é o nosso querido Deco, advogado em Santa Maria, mestre em Direito Público na Universidade do Vale dos Sinos, conselheiro do Centro de Ciências Jurídicas da Unicinos, pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, professor de pós-graduação ou graduação em Caxias, professor de graduação e pós-graduação na FAPAS em Santa Maria, professor também da Antônio Meneghetti e, principalmente, o que eu tenho orgulho de dizer, presidente da Comissão Especial de Direito Ambiental da OAB, né? Que nós temos aí o grupo do Condema e o Deco, ou o professor André. Ele é um ativista, defensor do meio ambiente, e nós temos o maior carinho por ele em Santa Maria, porque realmente ele levanta a bandeira, não tem receio de colocar os problemas em pauta, de ir atrás dos políticos, de debater, de mostrar onde estão os problemas e tentar resolvê-los. Professor André Domingues, meu querido Deco, a palavra é sua.
Ligamos o microfone. Pois bem, uma grata satisfação poder compartilhar algumas observações na dinamicidade dos fenômenos jurídicos, que são fruto de fenômenos sociais. E a justiça, ela trabalha com contextos sociais. Os textos jurídicos são expressões destes contextos. Gratidão, doutora Nara, tão brilhantemente conduzindo os trabalhos, não apenas neste colóquio, mas em tantos outros que nós acompanhamos. Aos demais colegas aqui, a minha gratidão e o meu compromisso de lançar alguns olhares em relação a tema tão precioso. Como bem mencionou o professor Sidney, falarmos em justiça constitucional no Estado democrático é falarmos de sentimentos, é falarmos de justiça, é falarmos de valores importantes. Perceba quando o senhor resgatou o piano, né? Viver honestamente. Nós podemos falar em demandar judicialmente honestamente. Nós temos aí a boa-fé dentro do processo, a eticidade das relações humanas, nem sempre observadas pelas partes, não só quanto à procrastinação no andamento dos processos, mas fundamentalmente em alimentar verdades dentro do conteúdo que é travado nos tribunais. Mas permita essa perspectiva também de dar a cada um o que lhe compete, né, dar a cada um o que ele é de direito. Eu tive o prazer de ter uma especialização com o professor Ovidio Batista, e ele, lá em 2001, na especialização, já nos alertava o seguinte: primeiro, quem escolhe estudar direito assina um contrato perpétuo com a leitura. Nós temos uma obrigação de ler, de compreender inúmeras fontes, inúmeras correntes doutrinárias, as matrizes epistemológicas do direito, porque dependendo da parte que nós formos defender, nós utilizaremos uma doutrina, uma jurisprudência ou outra, e ambas têm um elemento de veracidade, um elemento de questões plausíveis, concretas para a realização da justiça. E ele, em seguida, diz: o processo não trabalha com um fato em si, trabalha com as versões dadas aos fatos. E a riqueza, na terminologia, na doutrina, na jurisprudência, é para que possa nos subsidiar nas versões que nós estaremos trazendo aqueles fatos. A versão melhor fundamentada vai lograr êxito, vai lograr procedência de uma sentença. Então, eu sempre distribuo essa reflexão aos alunos. Quando nós ouvimos grandes mestres, nós temos a obrigação de compartilhar com os alunos estes grandes mestres. O professor Ovidio Batista foi um defensor já desde os anos 70 do que eu compreendo uma justiça constitucional, que ela é tempestiva, ela é adequada, ela é efetiva, transcendendo aquele conceito mais do processo legal, devido processo legal, para um processo justo. Mas permitam refletir também o prazer deste momento que nós estamos vivendo. Eu recordo aqui, em 1996, para conhecer o professor José Alfredo Baracho, eu peguei um ônibus pinga-pinga de São Leopoldo a Porto Alegre e outro de Porto Alegre a Santa Cruz, para assistir uma palestra e comprar a obra Princípio de Subsidiariedade do professor Baracho. Hoje nós estamos aqui reunidos, comungando algumas ideias com colegas do Peru, da Argentina, de Passo Fundo, Santa Maria. Que bom! Aumenta o nosso compromisso, a nossa responsabilidade em produzir o melhor direito, em refletir sobre o Estado democrático, atualizar com celeridade as nossas percepções deste fenômeno. Pois bem, nós temos um tema que linka de forma muito brilhante a ideia de cidadania, a ideia de democracia com a ideia de jurisdição. E sim, efetivamente, há um novo conceito de jurisdição. Se o conceito de jurisdição, para que o venda, era justamente o poder-dever do Estado de interpretar, de aplicar a lei, de ser, quem sabe, a boca da lei, não, hoje é mais do que a aplicação da lei, é a interpretação, o desvelamento, a construção. Alguns falam na criação. A Constituição é um conjunto aberto de interpretação, é a lei maior. A interpretação constitucional é a aplicação da lei. E nós temos, então, que interpretar de forma fidedigna a Constituição. Nós poderíamos resumir a fala de hoje dentro de uma perspectiva, justamente, da proteção judicial de direitos fundamentais. Como é feita esta proteção judicial de direitos fundamentais? Falamos em habeas corpus, habeas data, nós temos ação popular, ação civil pública, mandado de segurança, são os chamados remédios constitucionais, ações constitucionais.
disciplina que fiz com a desembargadora Elaine Hasser Macedo, na Unicinos 99, e ela falava da importância da Constituição, a importância desses remédios, desses instrumentos. Mas e quando nós temos direitos fundamentais que colidem entre si? É o confronto de normas, né? Como é que nós resolvemos isso? A liberdade da imprensa, o direito à privacidade, à intimidade. Então, a incidência da razoabilidade, a incidência da ponderação e, fundamentalmente, a motivação da sentença. Nós temos que ter um processo com juízes competentes, com provas lícitas, mas nós temos que ter também uma visão quanto à ampla defesa, o contraditório, e, fundamentalmente, um processo que ele venha a ser tempestivo, porque a justiça que tarda falha, é um processo adequado ao contexto de um arcabouço jurídico e de realidades sociais, econômicas, culturais, ambientais, e nós necessitamos um processo efetivo, porque, digo, se busca da justiça a realização, e este é um novo conceito de jurisdição, também capitaneado por professores como temos aqui dentro do Rio Grande do Sul, Daniel Mitigeiro, mas nós temos também tantos outros, né, que podem, aí, até com uma sequência do professor Ovidio Batista, vai dizer, a jurisdição é o poder-dever do Estado de não apenas declarar o direito, mas realizar o direito. Porque um direito não realizado se torna uma injustiça e faz com que a gente perca a confiança na administração desta justiça. E nós não podemos perder esta confiança na administração da justiça. Então, nós temos que repensar como é que estão colocados estes arcabouços jurídicos. O professor Baracho, quem fui visitar em 96 e conhecer pessoalmente, ele traz alguns conceitos interessantes quando falamos em jurisdição. A ideia da publicidade, da oralidade, da motivação da sentença, esculpida aqui no Brasil, no artigo 93, inciso 9, e o professor também muito questionado, mas muito inteligente, Gilmar Mendes, ministro do STF, traz numa Constituição comentada este direito de informar, este direito de ser informado e este direito de ter os seus argumentos apresentados, interpretados e demonstrados na sentença. Se eu informei na minha petição, se eu fui informado numa contestação e eu não vejo estas minhas argumentações da sentença, eu posso declará-la nula, justamente pela sua omissão na motivação, na justificação destes caminhos. A ideia da gratuidade à justiça. E percebam, o direito de petição, também esculpido pelo professor Eduardo Coulter, um argentino, que tantas coisas nos ensinou, quando ele fala que o direito de defesa no processo, quem defende não pede justiça, impede uma justiça. Interessante essa analogia que o professor Eduardo Coulter faz na obra de processo civil, quando ele vai falar da importância da defesa que alimenta o processo, justamente uma versão, um argumento, né, um contraditório adequado que traz a possibilidade de uma nova verdade. Então, temos que respeitar também este direito de defesa. A ação é um direito fundamental do homem, inclusive no que se refere à ação constitucional. A ideia do direito de petição está ligada ao conceito de atuação passiva, que se limita a pedir e a esperar de maneira concreta o direito de jurisdição. Esperar até quando? A gente tem essa luta pelo acesso à justiça. O professor Luiz Alberto Vará, já há mais de 10 anos, 20 anos, falava, nós temos também o direito de fugir da justiça ou do poder judiciário. A ideia de mediação, de arbitragem, de composição, de constelação, agora o professor Vitalino tem um conhecimento muito grande em relação a isso, pode nos compartilhar, porque, já dizia o professor Ovidio Batista, as demandas são muito longas, a carga é pesada, é como um caminhão bitrem subindo a serra, pesado, e tem demandas que devem ser mais rápidas, doação de alimentos, por exemplo, uma integração, né, de um imóvel, eu estou com o meu carrinho querendo ultrapassar, eu não consigo esse caminhão, são demandas plenárias, né, tem um conhecimento muito vertical, quando poderiam ser mais horizontais, se há ali uma fumaça do bom direito, né? Se há essa probabilidade, essa verossimilhança, como é que nós vamos atender essas demandas de forma mais rápida para dar vida à jurisdição? A jurisdição não pode ser apenas declarar o direito, ela tem que ser realizar o direito. E esse é um desafio que nós temos e que nos remete à compreensão deste processo constitucional. Mas vamos além. A gente fala das garantias constitucionais, né? Como é que eu resolvo este confronto
entre as garantias constitucionais. Nós temos uma perspectiva justamente de um controle adequado, né, dentro das nossas pretensões subjetivas, e todas essas pretensões precisam estar linkadas dentro da ordem constitucional. Nós temos um professor, ministro do STF, saudoso professor João Mendes de Almeida Júnior, que dá nome, inclusive, à rua, praça, lá em São Paulo, onde temos a OAB de São Paulo. Ele vai dizer, as leis do processo são o complemento necessário das leis constitucionais. As formalidades do processo são as atualidades das garantias constitucionais. Se o modo e a forma da realização dessas garantias fossem deixadas ao critério das partes ou à discrição dos juízes, a justiça, marchando sem guia, mesmo sob o mais prudente dos árbitros, seria uma ocasião constante de desconfianças e surpresas. E nesta atividade jurisdicional, nós precisamos confiar nos juízes, confiar nos desembargadores, confiar nos ministros. E eles são pessoas humanas. Eles estão também mergulhados dentro de um contexto social, eles estão mergulhados dentro de um contexto ideológico, por que não dizer, espiritual. Então, nós precisamos conhecer cada juiz, mas buscar o que a justiça tem de oferecer. Certeza. Como buscar certeza e segurança num paradigma contingencial, imprevisível? Percebam, conceitos abertos como dignidade da pessoa humana. Eu posso fundamentar a dignidade da pessoa humana para aprovar uma ação, para dar procedência a uma ação que vai buscar a antecipação de parto de feto anencéfalo. E é o que você conseguiu através de uma petição inicial muito bem redesenhada pelo ministro Roberto Barroso, quando era advogado, e o primeiro voto do ministro Carlos Aires Brito também, onde nós compreendemos a importância desta mãe, que vai ficar 9 meses com feto anencéfalo, e ela vai nascer morta, esta criança. Então, sim, autoriza-se. Até hoje é muito criticada essa decisão. Autorizaram o aborto no Brasil? Não, não autorizaram. É um caso específico de feto anencéfalo. E que se autorizou o quê? Antecipação do parto. Em relação à microcefalia, poderíamos aplicar esta mesma regra? Esta mesma compreensão ou não? Eu estou diante da interpretação de um princípio de dignidade da pessoa humana. Nós podemos falar, e desejo falar mais adiante, em relação ao princípio da função social da terra, função social da propriedade, ou mais atualizado, e aí o foco que eu tenho me dedicado, a função ecológica da propriedade. Percebam, é um universo aberto, é uma textura aberta, cabível de interpretações, tanto pró-empreendedor, que quer desenvolver ali o seu negócio, como pró-ambientalista, que tem uma visão mais preservacionista, conservacionista, e é a riqueza da nossa capacidade de fundamentação dentro das 4 linhas da Constituição que irá nos garantir uma decisão tempestiva, efetiva e adequada. Mas eu quero recordar aqui um outro grande jurista chamado Buzaide, Alfredo Buzaide. Se o professor Luiz Fux é o pai do novo processo civil brasileiro, que já lá em 2015 desenvolvia a defesa e o projeto deste novo Código de Processo Civil, diz de passagem, fazendo justiça, 1999, falava já das tutelas cautelares, um grande nome, o Luiz Fux, do processo civil brasileiro. Mas o Buzaide, em 73, já dizia o seguinte: o processo deve estar a serviço de uma ética. O processo está ligado a uma ordem ética e política, é um instrumento de realização de uma ordem política e a serviço da garantia de valores. Precisamos perceber a República enquanto uma ordem democrática. Esta consciência, este vínculo entre processo e Estado democrático de direito, entre processo e Constituição, foi pioneiramente apontado por um professor latino-americano chamado Eduardo Coultre. Segundo Coultre, o direito de ação é um direito que decorre da ordem política constitucional. E percebam, quantas pessoas mal conhecem a Constituição? Esse é um dilema que nós temos. Pessoas se formando que mal conhecem aquilo que constitui a ação do Estado e do indivíduo. Ela é um espelho da nação. A ideia hoje da respeitabilidade em relação aos direitos de personalidade, eles ganharam força da Constituição. As mulheres ganharam o seu status de sujeito graças à Constituição. Nós podemos lembrar aqui o caso da mulher desaflorada no Código Civil, a mulher adúltera no Código Penal, consideradas enquanto objeto e não sujeito.
E o artigo 5º da Constituição Federal, nas garantias individuais, traz o tratamento igual entre homens e mulheres, e poucas pessoas compreendem isso. Os limites de suspeição, de impedimento do Poder Judiciário, alguns juízes desconhecem a Constituição nesse aspecto, pois julgam com impedimento, com suspeição, e são raríssimos, quero acreditar. Não estou aqui para tecer críticas em relação ao Judiciário, sou um defensor do Judiciário, porque ele é a nossa última instância. Quando nós não conseguimos um consenso, produzir uma ideia comum de um bem comum, razoável, nós nos socorremos ao Estado, nós confiamos no Judiciário e nós desejamos dele uma resposta que, repito, tem que ser tempestiva, tem que ser adequada. Na mesma linha de Alfredo Buzaide, Willy Santiago Guerra Filho, jurista do Ceará, que vai falar: é preciso temperar politicamente a técnica e a dogmática para que o direito continue sendo instrumento a serviço do homem e a garantia de seus direitos fundamentais. A história nos mostra que o direito muitas vezes se volta contra o ser humano, sendo um empecilho na busca e na promoção da justiça. E aí ele cita casos do Reichstag, o Estado nazista, ele cita o exemplo do Apartheid, onde nós tivemos o quê? O direito, a Constituição e o Estado contrários à dignidade da pessoa humana, contrários à justiça. Soldados nazistas agiam em conformidade com a lei, em conformidade com o que eles compreendiam de compromisso ético normativo. Ainda, fazendo uma referência ao jurista argentino Eugênio Raul Zaffaroni, de uma fala que ele fez na URGS aqui em 2001, quando ele diz: o direito é um instrumento de poder político, assim como a política é um instrumento de poder jurídico. O direito processual é a ciência e política. Precisamos rever nossos limites epistemológicos, nossos saberes, nossos conhecimentos. E as decisões judiciais, que são políticas, a sentença, que é política, a estrutura jurídica, que também é criação de poder, elas precisam estar vinculadas a uma ética. E a nossa ética hoje, ela tem que estar vinculada ao respeito às liberdades, o respeito às igualdades, à privacidade, à intimidade, à compreensão das competências, enquanto poder responsabilidade, e não apenas poder capacidade. Mas vamos além. Eu teria algumas considerações quanto ao processo, né? Alguns recortes interessantes. O professor italiano Nicola Picardi foi traduzido pelo professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, e aí já quero me reportar justamente a esta contribuição dele, não sem antes citar Cândido Rangel Dinamarco, um grande jurista também, nos deixa sempre uma consideração quanto ao processo de jurisdição. Ele vai dizer: falar em decisão evoca desde logo na mente do processualista a função jurisdicional, especificamente o processo de conhecimento. Conhecer, na linguagem do processualista, significa tomar conhecimento, significa tomar contato com a realidade do caso concreto. Fatos invocados, norma pertinente, investigando a verdade dos fatos, se for o caso, para finalmente emitir um juízo axiológico, valorativo, através da decisão. O conhecimento é tomada de consciência para decidir. Eu tenho que ter esse conhecimento. Eu cito aqui um exemplo claro, prático: o juiz Marino Cury, professor da URGS, saudoso Marino Cury, era juiz em Caxias do Sul. Ele tinha uma ação de reintegração de posse no Burgo, onde é o Burgo, lá em Caxias do Sul. E ele disse: eu não vou dar essa decisão antes de conhecer essas pessoas. Ele foi num carro discreto e ficou ali observando a realidade das pessoas que ele iria retirar daquele local. E a sentença dele, uma das primeiras no Rio Grande do Sul, com atenção à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade, ela estabeleceu que o Estado deveria garantir um local adequado, digno para aquelas famílias. Sem isso, ele não iria dar esta decisão. Percebam, eu estou diante de um direito líquido e certo, até então indiscutível, que é a propriedade, direito absoluto para muitas doutrinas, e este juiz, há 50 anos atrás, falou o seguinte: ele não é tão absoluto assim, porque o Estado tem um dever. Se ele deixou as pessoas ocuparem aquele espaço, se ele, inclusive, alimentou com água e luz aquele espaço, e ele fechou os olhos durante décadas para aquelas pessoas, neste momento, ele tem que abrir os olhos e tem que garantir um deslocamento adequado dessas famílias. E é isso que nós estamos diante, quando a gente fala em garantir direitos fundamentais, em uma jurisdição constitucional, nós estamos diante de hard cases, não são casos fáceis, não são casos entre A e B, entre André, Vitalino, Sidney, Sebastião, Nara, não, são interesses difusos, são pessoas indeterminadas, e esse é um desafio que nós temos hoje.
professor Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, traduzindo a obra do Nicolas Picard, ele vai dizer: o estágio atual de desenvolvimento cultural da humanidade determina a necessidade de se colocar à disposição dos sujeitos de direito um processo justo, em que fiquem assegurados, pelo menos, os direitos fundamentais que eles são próprios: juiz natural, contraditório, motivação das sentenças, direito à prova, prova lícita, duração razoável do processo, entre tantos outros, e que seja efetivo e eficaz. Esta é a revalorização do momento jurisprudencial do direito. A expansão do judiciário constitui uma das principais novidades na recente evolução das democracias contemporâneas. Essa obra foi escrita no final dos anos 90, pessoal, e percebam a atualidade dela. Alguns vão falar, o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, em 2017, dando uma palestra aqui, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele falou: nós estamos vivendo um deslocamento da origem do direito do poder legislativo para o poder jurisdicional, para o poder judicial, porque muitas vezes existe até um temor do legislativo e do executivo em tomar decisões, e eles se socorrem ao judiciário para ter segurança nessa tomada de decisões. E isso é fato. Eu fui secretário do Meio Ambiente. Nós tínhamos dúvidas em relação a algumas decisões. E os empreendedores queriam a licença com celeridade, e eu compreendo. E pelo temor de uma ação civil pública, pelo temor da má interpretação do Ministério Público, a orientação que nós tínhamos era o seguinte: deixa demandar que a sentença nos dará segurança para a conferência deste pleito. Isso é complicado, isso, mas nós temos que repensar, então. De onde é que vem essa segurança jurídica? Ela vem hoje do judiciário. E percebam, o maior cliente do Poder Judiciário é o Estado brasileiro. O maior cliente do Poder Judiciário são as prefeituras, são os governos estaduais e é o governo federal. Eles é que são mais demandados, eles é que mais demandam, eles é que acabam esgoelando o sistema processual brasileiro. Mas este aumento de poderes do juiz, ele pode ser considerado... Eu não sei... Tá, perfeito. Eu vou já me encaminhando, então, aqui, né, para o encerramento, pessoal, mas fica essa reflexão quanto a este momento que nós vivemos de judicialização de políticas públicas. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Ada Pellegrini Grinover, nós temos outros que iniciaram essa discussão, hoje ela já está bem avançada, Kazuo Watanabe, outro professor que escreveu muito sobre isso durante um bom tempo, mas eu quero encerrar fazendo uma justiça com o meu orientador, e a gente tem uma devoção aos nossos orientadores, né? Eu tive o prazer de ser orientado dentro de uma escola que tinha o Ovidio Batista, o Lênio Streck, o Leonel Severo Rocha. O professor Leonel Severo Rocha, eu sempre gostei muito de ouvi-lo. E ele, numa obra, ele vai dizer o seguinte: o grande problema do direito na sociedade complexa passa a ser, portanto, a efetividade de seu processo de tomada de decisões. O Poder Judiciário ocupa, nessa lógica, uma função determinante: operacionalizar com efetividade a equação entre os meios normativos e os fins sociais. O poder que se diluía na verticalidade do normativo passa a ser ocupado pelo judiciário. Nesta linha de raciocínio, muitos juristas começam a solicitar um maior rigor na decisão judicial. Por isso, uma saída muito importante tomada na hermenêutica foi de que toda decisão tem como base a Constituição, os princípios e os direitos fundamentais. E percebam, para nós, isso está pacificado. Mas nós que licionamos há 20 anos as faculdades, continuamos assistindo uma falhabilidade, uma vulnerabilidade, uma má interpretação daqueles que se compreendem lidadores do direito, na verdade são operadores do direito, porque quem lida é quem cuida, e estes não cuidam da ciência jurídica. Nós temos aí um passivo muito grande. E são oportunidades como essa, professora Nara, que nos possibilita lançar uma reflexão mais crítica e mais criativa sobre a dinamicidade destes fenômenos. Muito obrigado. Parabéns aí para o professor Deco também. Maravilhosa a sua fala. Saindo já daquela frase, né, que quem escolher o direito vai ter que escolher a leitura, e a prova é que em toda a sua fala
foi citada contribuições aí de vários autores internacionais, nacionais, como o Zaffaroni, como o Vará, como a Ada Pellegrini, em especial aí o seu orientador. Tudo isso nós chamamos de doutrina, e a doutrina não podemos esquecer que é uma das fontes do nosso direito brasileiro, né? Então, por isso, realmente, é muito rica a sua fala, professor Deco. Embora seja 20 minutos, meia hora, ela tem uma contribuição muito grande, porque, aos poucos, quem nos ouve, é fácil remeter já para procurar imediatamente uma fonte, como citada aí em vários momentos. A fala do Vará de fugir da justiça, pode falar. Se me permitisse, se depois der tempo, eu vou fazer uma abordagem, até eu convidei alguns alunos a acompanharem a ideia da jurisdição ambiental. Então, nós temos precedentes do ministro Herman Benjamin, que são importantes de serem compreendidas na área ambiental. Mas, oportunamente, depois eu trago mais alguns apontamentos aqui, desculpe me alongar tanto. Não, é que a gente conhece, né? A gente conhece a sumidade aí que é o DECO na área ambiental, e sim, o ministro Benjamin, eu também, na minha tese, utilizei lá as decisões dele, e é uma referência para nós no direito ambiental aqui no Brasil, professores. Então, as inquietudes aqui do professor Deco, da certeza, da segurança jurídica, e que o judiciário é o nosso último recurso, também são nossas. E aqui a gente percebe na fala do professor que toda essa ideia para a cidadania, para a democracia, para uma jurisdição, e uma jurisdição com uma nova interpretação, as preocupações da nossa doutrina, as preocupações jurisprudenciais, para a gente efetivamente ter um Estado democrático de direito, para efetivamente ter a defesa de direitos fundamentais. E quando citou o professor Leonel Severo Rocha, ele é um dos palestrantes aqui, fazendo parte também do nosso congresso aí de Jurisdição e Democracia da UPF. Pois bem, muito obrigado, professor, pela sua contribuição. Passamos, então, ao professor Vitalínio Lanes Guedes, que é advogado atuante em Santa Maria, mediador. Por isso, quando o professor Deco fala em fugir da justiça e traz a mediação, a conciliação, a arbitragem como outras fontes, né, para buscar a justiça, vem ao encontro daqui imediatamente o professor Vitalínio sendo um mediador. E também é professor em Direito aqui na Unisme, que é a minha instituição. Fico muito feliz em tê-lo aqui. Aluno do doutorado em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires, a UBA, a qual nós estivemos há poucos dias, né? Quase todos lá estivemos. Conselheiro subseccional e presidente da Comissão Especial de Mediação, Arbitragem e Práticas Restaurativas da OAB Subseção Santa Maria. É um prazer tê-lo aqui. Acreditei sempre muito no professor Vitalínio, que acompanhava nas redes, acompanhava também a sua defesa da mediação. Então, quando a gente opta por alguns professores, nós optamos nesse sentido de realmente fazer a diferença, de trazer para a comunidade acadêmica, para trazer para o anseio da sociedade, para pesquisadores, para professores, para acadêmicos, mestrandos, doutorandos, esse tipo de abordagem. Uma abordagem como o professor Sidney acabou de falar lá no início, a questão da justiça, trazendo o professor Deco falando ainda em continuidade da justiça, mas com preocupações muito mais voltadas aos direitos fundamentais, e agora sim, a outra parte da justiça, que é a mediação. Então, professor Vitalínio, passo de imediato a palavra ao senhor. Obrigado, doutora Nara, mais uma vez pelo convite, obrigado ao mestrado da UPF pela oportunidade de estar aqui nesse excelente evento, qual saúdo em nome da Vitória, todos os alunos aí do programa. Agradeço por estar compartilhando com dois professores meus, doutor Sidney e doutor Sankari, pela oportunidade de compartilhar essa mesa com vocês, e ao Deco aí, que é um grande amigo nosso. E como a doutora Nara comentou, eu pensei a minha fala para este evento dentro do viés pandêmico, né? Do viés que nos trouxe para a mediação online, uma mediação virtual, uma mediação que poderia ser pensada como inclusiva ou exclusiva. Antes de entrar no mérito, né, que aqui eu elegi analisar
o Sejusc do Cidadão Online, né, os dados do nosso Tribunal Gaúcho, do Rio Grande do Sul, eu peguei e fiz uma compreensão a respeito do que é a mediação, né? Então, para quem está nos ouvindo e que não conhece a mediação de conflitos, é importante dizer, né? É justamente esse afastamento do Poder Judiciário, né? Ou até mesmo uma apropriação do Poder Judiciário, né? Porque nós temos a mediação extrajudicial, que é a mediação privada, e a mediação judicial, que é vinculada ao Poder Judiciário, mas num viés informal, presidida por um mediador de conflitos. Este mediador é um terceiro que auxilia, assiste as partes, as pessoas envolvidas em conflito. Por que isso é importante? Porque é uma forma do que as pessoas possam vir a conversar, a se ouvir, porque se entende que a maior origem dos conflitos é decorrente da falta de comunicação. E por ser falta de comunicação que gera um conflito, a mediação passa a ser importante, porque cada um vai ter seu espaço de fala, e o mediador vai ter esse papel. E aí, trazendo para o tema do nosso GT, que é Jurisdição, Democracia e Cidadania, nós temos que pensar que a mediação surge no Brasil, no âmbito do Poder Judiciário, como uma política pública através da Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Mas somente a partir de 2015, com o advento aí do nosso Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, que é a Lei 13.140, que ela começa a ser mais utilizada pelos tribunais. Então, eu vou falar para vocês no âmbito mais da mediação judicial, que aqui, como eu falava no início, eu elegi analisar os dados do Sejusc do Cidadão Online. Então, desde 2016, eu venho atuando com mediação de conflitos e logo no seu início, então, passei por todas as etapas dentro do judiciário enquanto mediador e posso vir a comentar para vocês um pouco do que foi essa transformação que vivemos no ambiente da mediação a partir de 2020. Então, nós pensamos, quando a pandemia se assolou por todo o mundo, né, como que as pessoas acessariam a justiça, né? E o tribunal, para não excluí-las, pegou e criou um Sejusc, um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que atendesse essas expectativas, onde as pessoas pudessem buscar o acesso à justiça através da conciliação, da mediação civil, familiar, empresarial, e com isso, né, nós mediadores, os advogados, as pessoas passaram a se perguntar como que vai se dar esse acesso à justiça. E aí a gente para e pensa, todo mundo tem acesso a um celular, a um smartphone, né? Se todo mundo tem acesso a um celular, a um smartphone, pode ser que não tenha dinheiro para custear naquele momento, mas ela pode ir até um local que forneça Wi-Fi grátis. E nesse passo, o que se nota? As pessoas começaram a utilizar o WhatsApp, Google Meet, Zoom, plataformas online, que sequer era conhecida por nós, amplamente falando, digamos assim, e isso começou a criar uma certa dificuldade, porque todo mundo precisou aprender à forceps, digamos assim, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a pensar. Eu atuava só no Sejusc de Santa Maria, comecei a atuar em todo o estado e me inspirei e empreendi na área e criei uma Câmara Privada de Mediação e atuo em todo o Brasil. Ou seja, a pandemia trouxe benefícios, né? Então, isso é uma das reflexões que eu trago. E aí, analisando dentro do Poder Judiciário Gaúcho, da análise do Sejusc do Cidadão Online, é importante a gente compreender o que é esse Sejusc. Esse Sejusc foi criado em julho de 2020, com o intuito de abarcar todas as comarcas do Rio Grande do Sul, para que as pessoas pudessem, através de um pré-processo, que é uma demanda antes de tu contratar um advogado, tu tentar negociar com a outra pessoa. Então, tu abre uma aba dentro do site do Poder Judiciário Gaúcho para solicitar essa mediação. Há também a possibilidade dessa mediação ser processual, ou seja,
o magistrado, por estar sobrecarregado, pela jurisdição estar parada naquele momento, encaminhou vários casos ao Sejusc do Cidadão Online. Então, este Sejusc, pelo fato de ter uma abrangência muito grande, ele pegou e atendeu todo o Estado. Então, passou a ser conhecido por nós como Sejuscão. Mas, antes de prosseguir, é importante referir, né, Mauro Capelletti no seu Acesso à Justiça, onde ele traz a ideia do Movimento Universal de Acesso à Justiça, que visa identificar as medidas de combate aos entraves e superação dos obstáculos dentro do Poder Judiciário, tratando, então, como primeira, segunda e terceira onda de justiça. Então, classificar os entraves, as causas, os efeitos produzidos pelos conflitos no mundo em 3 naturezas, que são essas as 3 ondas de Capelletti: os obstáculos econômicos, que o Poder Judiciário é muito custoso para o Estado, um aspecto do obstáculo organizacional, que depende de várias pessoas para promover a justiça, não somente de um magistrado, e um aspecto do obstáculo processual, onde se nota uma demora muito grande dos processos. Bom, com isso, surge a necessidade também de se falar das pessoas e da coletividade terem a necessidade de ingressar na justiça, justamente porque a Constituição brasileira fala de que o Estado não afastará ameaça ou lesão de direito. Bom, mas como que surge essa lesão de direito? E aí tu pergunta para mim, mas como, professor Vitalino, como é que vai se dar esse acesso à justiça para uma pessoa que quer mediar? Bom, já trago aqui a solução, que é essa mediação online. E também as mediações privadas através de câmaras privadas. Mas o que eu quero mais falar para vocês é que uma das alternativas que o Estado trouxe para evitar todos esses obstáculos apontados por Capelletti foi justamente trazer, através da mediação, uma forma mais humanizada e mais rápida de acesso à justiça, onde vai ser conduzida por uma pessoa que vai ter tempo de ouvir as pessoas envolvidas no conflito. E por isso, é o que eu costumo dizer, né? Esse momento, os advogados passam a incentivar as pessoas a buscar uma porta mais leve, né? Dentro daquele sistema de justiça multiportas que se ouve por aí, né? A gente, como advogado, começa a incentivar o uso dos meios consensuais de solução de conflito, em vez de tentar arrombar aquela porta blindada do Poder Judiciário sobrecarregada de processos. Então, nesse momento, eu percebo que o direito começou a passar por mudanças profundas e o advogado começa a falar mais do processo mediatório. E aí eu não posso deixar de falar, como o professor Deco falava em sua fala, do nosso professor argentino Luiz Alberto Vará, que deixou um legado para o direito, que percebeu que a mediação não é somente uma espécie de negociação. Ela busca as questões, os interesses e principalmente os sentimentos, o resgate da afetividade e do amor nas relações. É o amor que vai existir para sempre, e aqui eu trago uma abordagem da mediação de família. Por quê? O amor acaba para a relação afetiva do casal, mas se tem filhos, esse laço de amor ele é eterno, e vai ter o filho para a vida toda. Então, dentro da análise que eu trouxe aqui do Poder Judiciário gaúcho, eu verifico alguns dados lá de 27 de julho de 2020 até ontem, 8 de novembro de 2023, onde foram atendidos 633 casos pré-processuais dentro do Sejusc Online do Cidadão, sendo 159 mediações familiares, tendo índice de entendimentos, ou seja, de acordos, em número 108, ou seja, 68% de acordo. Depois, em níveis processuais, mediações atendidas em todo o Rio Grande do Sul, 3.092, onde foram 2.060 mediações familiares, ou seja, e tiveram 766 entendimentos, mais de 40%. Ou seja, perceba que os casos de família que chegam ao judiciário e são resolvidos na mediação, em sua maioria, por quê? Por quê? Primeiro, o mediador está ali para escutar as pessoas, coisa que o juiz não tem tempo para escutá-las.
E as pessoas com isso se sentem mais confortáveis e conseguem expor suas posições. Se percebem que muitas vezes em casa não se consegue um ouvir o outro, mas ali dentro do espaço da mediação, que é sigilosa e confidencial, eles começam a falar mais e perceber que não conseguiam se comunicar adequadamente entre eles e sobre seus filhos. E acabam no judiciário para que tenha um terceiro para que ajude eles a resolver. Enfim, como Vará dizia, na mediação possuía um papel transformador na vida das pessoas. Nele se pensa o que o outro poderia estar pensando, a alteridade. Eu costumo dizer que a mediação não é uma terapia, mas ela é terapêutica, porque permite com que as pessoas se escutem. E como dizia outro argentino, Juan Carlos Vezula, ela é emancipadora, porque faz com que as pessoas percebam que não é necessário do judiciário para tudo. O mediador, já dizia Vará, tem o papel de ajudar cada pessoa do conflito para que eles aproveitem como uma oportunidade vital, um ponto de apoio para renascer. Falaram-se a si mesmas, refletir, impulsionar mecanismos internos que se situem em uma posição ativa diante dos seus problemas. E para finalizar, eu quero responder a pergunta que eu fiz lá no início. De toda forma, a mediação é inclusiva ou exclusiva? Ao pensar pela preocupação inicial dos mediadores, advogados e das pessoas em acessarem a justiça por causa da dificuldade de acesso à internet, isso começa a se pensar que não é tanto assim. Ou seja, aquele pensamento exclusivo que se havia no início passa a ser transformado com o tempo, porque nós buscamos alternativas e os mediadores são construtores de alternativas para atender a demanda. E isso faz com que a gente pense que a jurisdição possa ser exercida online de qualquer lugar do mundo, para que a pessoa tenha o acesso à justiça garantido. Então, se for se considerar o papel transformador da mediação, ela é, sim, inclusiva e não há obstáculos, sejam eles físicos ou virtuais, que impeçam as pessoas de conversar. Basta ter um mediador capacitado que transforme a visão de tudo. E deixo a frase final do nosso querido professor Vará. A mediação é sentimento, é alteridade, é diferença, é inconformismo, por isso a mediação é fonte de acesso à justiça e fonte de cidadania. Muito obrigado. Parabéns, professor Thalínio, excelente colocação, porque nós sabemos que a velocidade dos fluxos de informação, numa era de consumo, numa era de produção, ela contrasta até pela lentidão burocrática do Estado, como já colocado aqui pelo professor Sidney inicialmente. Também nós temos imensas dificuldades em acompanhar tudo isso. Esse poder econômico, essas grandes corporações acabam desestabilizando essas estruturas políticas e administrativas que nós temos, e também o movimento, né? Então, é claro que a gente percebe que junto à grande mídia já é perceptível, inclusive, essa influência e a interferência pelo poder judiciário. E aí, para solucionar não digamos pequenos problemas, não, porque realmente são grandes problemas, vem a mediação, vem a conciliação, e até mesmo a arbitragem trabalhada aí bastante e defendida por órgãos como a OAB e as instituições hoje do judiciário também. Muito obrigada pela sua fala. Passamos, então, agora ao Dr. Sebastian Sankari, acho que eu falei correto? Sebastian Sankari. Sim, correto, correto. Muito bem-vindo, professor, licenciado em Ciência Política, especialista em Direitos Constitucionais na Universidade de Castilha, Toledo, Espanha, doutor em Direito Político pela UBA, professor também na UBA e na Universidade da Argentina, vem aqui conosco para brilhantar esse evento. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, professor Sebastian, e passo a palavra ao senhor de imediato. Acho que caiu. Vamos só aguardar ele voltar aí. Vamos aguardar. Não sei se os professores viram, só para ocupar ontem.
me pediu um espaço de tempo aqui que ele está se reconectando. Ele me Tá. avisou. Vamos aguardá-lo aí. Excelente todas as falas aqui. A gente se apaixona, né? E aí... E percebam que os temas são correlatos, né? Acabamos, começamos lá na Constituição, o Deco conectou com a mediação, agora Dr. Sankari. Perdón, ahí me desconecté. Perdón por la desconexión. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la universidad, doctora Nara, Vitalinio, por este espacio, por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes esta reunión. Bueno, lo que quería plantear, un poco a tono con lo que ustedes están hablando, es la relación entre justicia constitucional, democracia, y dentro de la democracia, participación ciudadana. Y dentro del campo de la participación ciudadana, redes sociales. Entonces la relación sería justicia constitucional y redes sociales. A mí me ha interesado seguir en los últimos tiempos lo que sucede en Brasil, fundamentalmente el rol que ha tenido el Supremo Tribunal Federal en, bueno, el intento por regular los espacios digitales. Pero antes quería plantear de modo general el rol de la justicia constitucional en lo que podemos denominar como el fortalecimiento de la democracia. Este tema de la sociedad democrática y la justicia constitucional lleva a una pregunta central. ¿Deben las últimas instancias en materia de interpretación judicial o en materia de interpretación constitucional generar políticas públicas? Son ámbitos en donde se discuten las políticas públicas. Hablaban sobre la judicialización de los conflictos políticos que deben ser resueltos en sede judicial. El propio Estado también con una fuerte actividad litigante. Bueno, más allá de la respuesta que podamos dar a esta pregunta, ¿qué rol ocupa la justicia constitucional en la discusión de políticas públicas? Lo cierto es que sucede. Efectivamente, las últimas instancias judiciales, en el caso de Argentina tenemos una Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un control difuso, y la Corte Suprema es la última instancia, efectivamente actúa o suele actuar como espacio donde se discuten políticas públicas, y este ha sido un espacio promovido por la misma Corte Suprema hace unos años, cuando a través del mecanismo de la herramienta de las audiencias públicas, en aquellos casos que la Corte considera como de trascendencia institucional, bueno, discute distintos temas de trascendencia político-institucional y efectivamente ocupa el centro de la escena política, institucional, mediática. Y no es un dato menor. Ahora bien, en términos de las problemáticas comunes de la región iberoamericana, hemos estudiado también con el profesor Orchó el caso español y es muy similar en este sentido. Bueno, ¿qué tenemos? Desborde de causas, esto también lo has mencionado Vitalinio, ¿no? El desborde de las causas, el exceso de litigiosidad, bien digo. ¿Qué más tenemos? Masividad de mecanismos procesales, como en Argentina el amparo judicial. Entiendo que es similar al mandato de aseguranza. La crisis de la política institucional es otra característica común de nuestra región. La crisis de representación política. El activismo judicial, como dije antes, también. Instancias judiciales que adquieren un protagonismo político mediante la resolución de estas causas de trascendencia. Y tenemos en todo este contexto un creciente uso de redes sociales, de dificultosa regulación. Entonces, estos ámbitos me parece a mí que son muy ricos para la investigación. De hecho, yo dirijo un proyecto de investigación UBASIT en la Universidad de Buenos Aires que trata sobre la relación entre participación ciudadana y justicia constitucional en los casos de Brasil, Colombia,
Argentina, y ahora hemos incorporado el caso español. Ahora, yendo directamente al caso de las redes sociales y al caso de la regulación de estos espacios digitales, tenemos que hablar de lo siguiente. Y yo tengo el siguiente presupuesto de trabajo con respecto al caso brasileño, como les digo, que he estado estudiando en este último año. El caso brasileño sugiere que el activismo de la justicia constitucional se incrementa y proyecta hacia un control político de las redes sociales porque no existe una legislación específica en materia de discursos del odio. Esto, díganme ustedes si lo comparten, pero me parece que esa carencia legislativa repercute en el activismo del Supremo Tribunal Federal y en el intento de controlar esos espacios digitales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una nueva construcción de ciudadanía que se suele denominar como ciudadanía digital. Y estamos hablando de actores virtuales, de otros actores distintos a los de carne y hueso, que interactúan ahí en el ecosistema digital y que son de muy difícil regulación y control. Ahora bien, la pregunta es, en este ecosistema digital, que presenta características propias, entre ellas la ciudadanía digital, el lenguaje de las redes, el hiperestímulo, el entretenimiento, donde tenemos, como digo, actores que no solo son usuarios y consumidores, sino también productores de contenidos, de información. ¿Qué rol le cabe a la justicia constitucional en la regulación y el control de las redes sociales? ¿Qué rol le cabe a la judicatura constitucional, a la jurisdicción constitucional en la defensa de la democracia? En este sentido, cuando estamos ante escenarios de polarización, nosotros aquí en Argentina estamos viviendo un proceso electoral, ustedes lo saben, donde la fake news, las llamadas campañas negativas, de hecho uno de los candidatos ha acusado al presidente de Brasil y sus asesores por tener injerencia aquí en Argentina. Bueno, las campañas negativas, no ya la campaña promocionando determinado candidato e idea, sino la campaña en contra del opositor. Bueno, ¿cómo, vuelvo a repetir la pregunta, cómo se puede regular ese espacio digital? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las acciones que el Estado debe llevar a cabo para justamente que ese espacio no constituya una amenaza para la democracia? Estas son algunas preguntas que quiero compartir con ustedes. Ahora, también a mí me inquieta mucho el no poder definir, efectivamente, cuando estamos hablando de protección de la democracia, protección de la Constitución, efectivamente, ¿de qué estamos hablando? Me inquietan mucho esas preguntas abiertas, genéricas, que, bueno, habrá que ir contestando en cada caso. ¿Qué es democrático y qué no? Y quiero dejar una última cuestión, la cuestión ideológica. La cuestión que tiene que ver con la polarización en virtud de cuestiones ideológicas. Entonces se usan categorías pretendidamente asépticas y neutrales, como proteger la Constitución, proteger la democracia, y en realidad lo que se está protegiendo es una ideología. En fin, es una pregunta. Para ir cerrando, me gustaría compartir estas reflexiones que surgen también del caso brasilero y que tienen que ver con lo dicho por el Supremo Tribunal Federal. Libertad de expresión no es libertad de agresión. Libertad de expresión no es libertad de destrucción de la democracia y de la dignidad y de la honra de las instituciones. Bueno, esto me parece que también encubre de cierto modo un determinado trasfondo ideológico. En definitiva, lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. No debemos
poner en un segundo lugar, o en un lugar soslayado, el tema ideológico. La polarización existente en nuestras sociedades tiene un origen ideológico y me parece que su resolución siempre es ideológica. No podemos escaparle a esa puja político-ideológica. Segundo, en este escenario de polarización ideológica, quienes ocupan la judicatura son neutrales, pueden mantener una cierta independencia. ¿Cómo definimos esa independencia frente a los otros poderes del Estado, frente al ecosistema digital, que es el tema que les estoy planteando? Bueno, son preguntas que vine a compartir con ustedes. Agradezco mucho a Vitalino de nuevo la invitación y quedo abierto a los comentarios y preguntas que tengan. Gracias. Muito obrigada, professor Sebastião. Tema bastante atual, assim, bastante atual, e creio que todos aqui na mesa concordam com o que eu vou dizer. A sua fala foi mais indagativa, nos trazendo bastante inquietude, bastante pergunta, né? Porque realmente esse tema hoje do sistema digital, da falta de regulação, que leva a um ativismo do Supremo Tribunal para controlar tudo o que está acontecendo. Como é que nós vamos falar em cidadania? Que tipo de cidadania? Uma cidadania digital? A proteção, é uma proteção da democracia? É uma proteção de constitucional? São inquietudes, a sua palavra foi o que me inquieta, e realmente são as minhas também, porque cada vez mais a gente percebe que cada caso é um caso diferente, nos falta regulação. Nós brasileiros aqui agora, até casos bem que vieram à tona, num colégio de classe média alta, de segundo grau, dois adolescentes, então crianças, adolescentes, aonde pegaram fotos de colegas e transformaram em nudes fakes, né? Então, nudes fakes, pegam a imagem de dentro da... Hoy tenemos una viralización de la imagen de Massa, el candidato del oficialismo, donde se lo presenta como alterado psicológicamente, como bajo los efectos de alguna sustancia, y es una fake, no es una imagen real. Então, e está viralizándose. Exato, e viraliza. E aí, palavras de um perito judicial, uma vez que caiu na rede, já caiu. Então, realmente faltam regulações, faltam tudo para controlar melhor esse sistema, e as suas inquietudes são nossas também. Tenho certeza. Muito obrigada pela fala. Eu deixo aberto agora, Vitória, eu creio, para os professores, se quiserem fazer alguma indagação ou uma colocação a mais, até porque a gente tem um tempinho aí, né, Vitória? Temos? Então, tá. Professor Deco, eu lembro que queria colocar mais alguma coisa, então, se quiseres nos falar aí, fica à vontade. Mas eu acho que primeiro escutar os nossos professores, Sidney também, professor Sebastião, professor Vitalino, né? Eu gosto sempre de ouvir primeiro, depois me sinto contemplado também nas demais falas. Acho que eu falei muito, fui o que mais falou primeiro, então eu até com respeito à democratização do uso da palavra... Mas é normal, a gente já lhe conhece. Eles se entusiasmam tanto, né? Professor Sidney. Doutora Nara, o congresso muito legal, muito bonito, temas muito interessantes para todos nós. O professor Sebastião está falando sobre um candidato argentino. Eu vi também no Reels, até parece uma pessoa que está drogada, é certo? Então, eu acho que é inteligência artificial. Todos nós sabemos muito bem como é essa situação. Uma situação muito difícil. Eu acho que também é um tema muito bonito que vocês podem fazer uma palestra, um congresso, uma conferência sobre a inteligência artificial. Eu acho que é um tema muito legal, muito bonito. Eu estou muito contente neste congresso. As falas do Dr. Deco, do Dr. Vitalino, do Dr. Sebastião, a sua opinião sobre os temas são muito bonitos, muito legais. Eu acho que não deve ser somente a primeira oportunidade. Nós temos direito, o direito, eu digo direito como se fosse verdade,
para ter mais oportunidades para falar sobre outros temas também muito interessantes. Eu acho que o tempo, se bem o tempo é muito curto, eu acho que nós podemos falar também sobre outros temas. Eu estou muito feliz, muito contente, eu agradeço ao doutor Vitalino. Quando ele chegou aqui a Lima, nós falamos muitos temas na universidade. Agora, neste momento, eu já não trabalho lá, eu trabalho em outras universidades, e falamos temas do Brasil também. Eu gosto muito do português, é uma língua que devemos aprender todos. O espanhol também. Vocês devem aprender o espanhol também é muito legal. Espanhol, eu falo espanhol, eu falo português, eu falo francês, eu falo inglês, eu falo italiano, eu falo um pouquinho de alemão também, eu falo quechua também, é a segunda língua oficial aqui no Peru. Então, as línguas também são muito importantes para falar com as pessoas do mundo, para falar sobre o direito. Eu vou estudar um pouquinho mais do direito constitucional brasileiro. Como disse o professor Deco, Constituição, não é? Constituição. Eu acho que temos muitas oportunidades para falar também. Agradeço a todos vocês, agradeço a doutora Nara, um prazer conhecê-la, um prazer conhecer o doutor Deco, um prazer conhecer a doutora Vitória também, é um prazer conhecer o doutor Sebastião. Muito contente. As palavras faltam? Não, eu acho que eu tenho um conceito muito grande sobre todos vocês, principalmente sobre na Universidade Passo do Fundo. É uma universidade muito importante. Eu acho que talvez, doutora Susana, que você conhece o doutor Dayton Ribeiro? Não? Delton Ribeiro? Dayton Ribeiro. Sim. É um amigo também lá no Brasil. Eu tenho um amigo também, Marcos Catalán, é muito amigo, ele estive aqui no Peru. Uma pessoa com quem temos muitas comunicações. Então, talvez no futuro nós tiveremos também comunicações sobre muitas coisas sobre direito. Muito obrigado com todos vocês. Um abraço para todos vocês também. Sucessos para sempre. Muito obrigada. Professor Sebastián, quer colocar mais alguma coisa? Sí, no, solamente agradecer por el espacio, como dijo Sidney, también da para otras temáticas relacionadas, por supuesto. Es un tema que hay que tratar más, el de la justicia constitucional, la democracia. Estamos viendo procesos electorales, procesos de grieta, aquí hablamos de grieta. Me parece que, bueno, el espacio es muy valioso y a disposición para cualquier otra oportunidad. Gracias. Muito obrigada. Professor Deco. Olha, gratidão nossa pelo momento de compartilhamento, de aprendizagens, e nós temos um ouvido tão sensível e tão fraternal com estes irmãos que falam espanhol. Acho que as primeiras línguas que nós ouvimos aqui em Santa Maria, em especial, né, temos muitos estudantes aqui de fora, isso aumenta o nosso compromisso e a nossa gratidão também do quanto nós aprendemos com vocês. Meu primeiro semestre de Direito, eu estudei o professor Roberto José Vernengo, que é um dos grandes tradutores da obra do Hans Kelsen. E a sensibilidade, aliás, diz que o brasileiro é o povo que menos lê da América Latina. Isso é uma falha que nós temos que corrigir. E nós observamos até na produção cultural desses demais irmãos que nós temos, que unem esforços na percepção jurídica. Mas permitam a pretensão nossa de compreender que na área ambiental o Brasil tem sido um bom exemplo, ao menos da própria arte da legislação, respeitando o professor Sidney, o Peru, que, perceba, foi um dos primeiros países do mundo a considerar o meio ambiente enquanto sujeito, a Pachamama, o conceito de Pachamama, né, que já vem pela própria Constituição. Em 2010, eu dei uma palestra no Uruguai e eu nominei como Ciência Jurídica Sem Fronteiras, que tem os Médicos Sem Fronteiras, né? Então eu fiz um apanhado, eu falei Ciência Jurídica Sem Fronteiras. E na área ambiental nós temos a percepção de um novo conceito de soberania. A soberania na questão ambiental ela atende aos limites de competência municipal, estadual e mesmo nacional. Nós temos hoje uma discussão quanto a indústrias de celulose no Uruguai, na Argentina, que vão causar impacto aqui.
a questão dos desastres ambientais, das barragens, que transcendeu a ideia de Minas Gerais, abrangeu Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. E nessa perspectiva ambiental, os tribunais têm sido muito ricos nas suas decisões, nos seus precedentes. Nós falávamos lá no início do princípio de precaução, prevenção, poluidor-pagador, falamos do indúbio pro natura, né, da dúvida a favor da natureza, da obrigação propter rem no dano ambiental, não está vinculado à pessoa, mas está vinculado à coisa. Ali esse é o princípio de imprescritibilidade, o dano ambiental não prescreve. Então, olha, eu comprei, já estava assim, não, mas há um passivo ambiental, tem que ser, de alguma forma, mensurado. A inversão do ônus da prova na questão ambiental também são novidades advindas da perspectiva do consumidor e tantos outros princípios de participação, de informação. Mas o que me chama a atenção, e a gente tem destacado uma reflexão, na questão da responsabilidade, que ela é solidária, é de quem fez, quem deixou de fazer, quem permitiu que se fizesse, quem deixou de fiscalizar enquanto fizeram, e na questão, e fecha a minha fala, da função ecológica da propriedade. Talvez esse um dos princípios que mais deva ser estudado e compreendido, que transcende ao interesse econômico, transcende ao interesse social, porque é um interesse intergeracional, de presentes e futuras gerações. E muitas vezes, com a desculpa, com o pretexto de atender a um interesse social ou uma utilidade pública, se viabiliza o inexplicável, que é aterro dentro de banhado, dentro de áreas de preservação permanente, e que nós estamos ali alimentando um passivo ambiental que vai ser da responsabilidade de todos nós. Estes desastres não são naturais, nós observamos, são desastres humanos, da falta de cultura, de respeitabilidade do nosso ecossistema. E o direito brasileiro tem se notabilizado nesses precedentes, e destaco aqui a figura do ministro Herman Benjamin, mas tantos outros que nós temos lá com bons precedentes, que eles vão atentar para a necessidade desta compreensão da função ecológica da propriedade enquanto direito intergeracional. Numa sociedade que vive se enclausurando em condomínios fechados, e nada contra os condomínios fechados, mas nós temos que perceber quais são os limites das nossas edificações. Quem é que está hoje discutindo a elaboração de planos diretores, de zoneamentos, e é um tema muito frequente no Brasil, até por questão de segurança, não pode ficar apenas à vontade de certos políticos que não possuem a mínima capacidade de compreender aquilo que estão fazendo. Então, nós que respiramos a ciência jurídica, nós que estamos comprometidos com a produção da justiça, especialmente em nos antecedermos aos conflitos, e o direito, na sua atualidade, não pode ser apenas um instrumento para dirimir conflitos, solucionar conflitos. Ele tem que ser um instrumento de se antecipar aos conflitos, se antecipar aos desastres. Então, é com esta reflexão e com este alerta de que nós precisamos unir esforços na percepção da gravidade da matéria ambiental hoje, é que eu encerro a minha fala agradecendo a todos vocês pela oportunidade de compartilhar e aprender aqui com vocês tantas informações válidas, necessárias, oportunas e justas de um direito melhor. Sim, um direito melhor é possível. Muito obrigado. Mais uma vez, assim, é quase que uma nova palestra, né, Deco, porque é sensacional te ouvir. E nós temos aí a 9ª conferência, não temos, do meio ambiente. Eu vi que tu já colocasse ali no grupo. Perfeito. Para aí. Professores. Doutora Nora, um minuto, por favor. Somente um minuto. Por favor. A reflexão do doutor Deco, muito bonito, muito legal, muito importante. Uma aclaração.
nossa Constituição atual é uma vergonha. Somente tem quatro artículos para a defesa da natureza. Somente, e os recursos naturais. É uma vergonha. É diferente a Constituição do Equador. O Equador emprega a expressão a natureza é sujeito do direito. A natureza é sujeito de direito. Artículo 10. Eles empregam a palavra Pachamama, é um término quechua. Eles, Equador, Bolívia, emprega a palavra ou a expressão Tierra Madre. A nossa Constituição não emprega essas palavras. A nossa Constituição somente tem 4 artículos. É uma vergonha. Neste momento, o meio ambiente é muito importante para todos nós. É um direito fundamental. A Organização das Nações Unidas, o ano passado, em julho, ha declarado que o meio ambiente é um direito humano universal. 28, tá bem? 28 de julho, tá bem? 28 de julho, nós dimos 28 de julho. 28 de julho, ano 2022. 22, tá bem? Vitalínio? Tá bem? É um direito humano, o meio ambiente equilibrado para todo ser humano, para todos nós. Então, a defesa do meio ambiente é importante para todos nós. As políticas públicas do Estado devem ser empregadas para a defesa do meio ambiente. Aqui no Peru é uma desgraça. É uma situação difícil. Nós temos defesa? Não temos defesa, senhor. Então, muito obrigado o pensamento do Dr. Deco. Eu acho que nós podemos falar também sobre o meio ambiente. Eu estou achando, em português nós dizemos achando, eu estou achando neste momento fazer um mestrado em meio ambiente. Eu estou inscrito. Eu estou fazendo eu acho fazer um mestrado em meio ambiente provavelmente em Espanha, mas eu prefiro fazê-lo em Brasil. O Brasil tem uma defesa também do que muitos países do mundo. Obrigado pela correção. Eu confundi, efetivamente, agora me equivoquei. É o Equador e não o Peru. É que nós tivemos aqui o Guerreiro do Peru e agora nós estamos com o Valência do Equador. Nós ambos muito amados aqui pelos gaúchos. Não problema, doutor Deco. Professor Vitalino, quer fazer alguma fala? Muito obrigado. Claro. Muito obrigado a todos vocês. Então, doutora Nara, ao serviço para vocês. Vocês devem contar comigo para todas as exposições que vocês quiserem. Se o senhor puder esperar um pouquinho a fala do professor Vitalino e depois eu vou fazer um encerramento. Professor Vitalino? Obrigado, doutora Nara, mais uma vez pelo convite. Obrigado ao mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo. Muito obrigado por compartilhar conosco aí as tuas sabedorias, Deco. Sempre um prazer te ouvir aí na área do meio ambiente. Eu sei que tu és um grande apreciador e quero dizer que existe aqui no Rio Grande do Sul, a gente é pioneiro, né, na questão da mediação de conflitos ambientais. Então, a gente atua bastante. Então, dá para ligar os temas, todas as áreas aqui, né? E agora, se me permite falar em castelhano, doutora Nara, porque quero compartilhar a hermandad latino-americana com o Dr. Sidney para agradecerle, darle felicitaciones por su ponencia. Es un honor para nosotros tenerlo acá en este congreso. Y a mí me encanta, así como a usted le encanta hablar portugués, a mí me encanta hablar castellano, ¿no? Porque quizás yo, ¿no? A mí me quiero mucho aprender cada vez más con ustedes y por eso elegí también la Universidad de Buenos Aires para hacer mi doctorado y quizás pronto regrese a Lima, a que llevo en mi corazón, que me encantó la comida, la gastronomía peruana es divina y que podamos tomar un buen pisco sour, porque pisco sour es peruano, ¿no, doctor Cine? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Agora volto a falar em português. Muito obrigado, doutora Nara, pela oportunidade e queria desejar um excelente evento. Sei que está sendo um grande evento com excelentes palestras, excelentes nomes do direito.
E, para mim, além de poder passar o meu conhecimento, é um grande aprendizado estar aqui nesse evento. Então, muito obrigado e desejo a todos da UPF aí um excelente evento e que sigam promovendo o direito nas temáticas aqui apontadas e, com certeza, se voltarem a falar de inteligência artificial, contem comigo, que é um tema que muito me agrada. Muito obrigada, professor Vitalini. Professor Sidney, eu só pedi para o senhor esperar, porque o professor Sebastião teve que sair, ele estava fora, a gente percebeu ali. Me encantou muito a sua fala, me encantou o seu gosto pelo Brasil, me encantou a sua sinceridade em mostrar as dificuldades do seu país, né? E pode ter certeza que já fica o convite para outro momento. Vitória, anota do professor Sidney, porque esse evento, ele acontece presencialmente também lá em Passo Fundo. Nós estamos em Santa Maria. E passa para o professor Litton, por favor, porque no ano que vem, quando ele for fazer os convites presenciais, eu tenho certeza que ele vai lembrar do seu nome, porque já que o senhor gosta tanto do Brasil, gostou tanto do nosso evento, esse evento ele é grandioso. Fazem 4 anos que eu participo e eu sou muito feliz em participar. Por isso que eu começo os meus agradecimentos em relação ao PPG de Direito da UPF, em especial ao professor Litton Pilau Sobrinho, que é o coordenador do PPG, a quem eu tenho muita estima, respeito e consideração, aos palestrantes que aqui estiveram hoje, que aceitaram abrir mão do seu tempo para trazer esses temas que são tão inquietos, tão sem uma propagação maior. E veja como o Deco trouxe temas relevantes, o professor Sidney, o professor Sebastião com a inteligência artificial, a Vitória e a todos os bolsistas da UPF que se empenham desde segunda-feira. Eu acompanho a minha filha, professor Sidney, está lá, estava ao lado dela agora há pouco ali. A minha filha também é bolsista, então os bolsistas é que fazem esse evento acontecer junto com o PPG. Também a esse evento grandioso que é o Congresso Internacional de Jurisdição Constitucional e Democracia, que o professor Litton se empenha sempre em trazer vários palestrantes internacionais. E eu digo mais, fica além das palestras, fica além dos temas, fica além do debate, você faz amizades, porque eu já me sinto amiga do professor Sidney, sou amiga do professor Deco, amiga do professor Vitalini. Vitória foi minha aluna, né, Vitória? A Vitória foi minha aluna aí no primeiro semestre de mestrado. Então, isso aqui nos proporciona, além dos excelentes temas, além dos painéis, uma amizade que se constrói a partir desse grande evento. Então, fica mais uma vez registrado o meu muito obrigado a todos, em especial ao PPG, aos palestrantes, todos aqueles que fazem esse evento acontecer. Muito obrigado, professores. Obrigado, Vitória.